Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 393. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu, com o Gibson e com a Ana. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Gostaram da estreia do Silvinho na Euro? Nem assisti. Olha, foi uma boa estreia, né? Deu um sufoco um pouco lá pra Itália. Pelo menos foi o técnico ultimamente que deu um pouco mais de esperança pra gente no brasileiro, né? Ele e o Vitor Pereira. Jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Mas dá pra falar, Ana, que a Albânia é o Corinthians na Euro? Bom, se a gente é a Albânia, então pelo amor de Deus, né? Nós vamos ser rebaixados ao nível da Albânia. Nada contra o país, nada disso, mas não tem tradição de futebol, né? Agora, você quer falar que a gente tem curiosidade, torce pro time da Albânia por causa do Silvinho? Eu acredito que sim. Estamos gravando esse podcast, fazendo essa live logo depois da partida do empate 2-2 contra o São Paulo, né? O Química Arena, né? O golaço do Coronado e outro golaço do Mosquito também, né? Não me agradou muito a entrada do Mosquito logo de cara na partida, mas marcou um golaço. O craque da partida acabou sendo eleito o Yuri Alberto pela Irmandade Corintiana. Nessa semana também tivemos outro empate em 2-2, né? Contra o Atlético Goianiense no meio da semana. Então, de 6 pontos, ganhamos apenas 2 no Campeonato Brasileiro. Como a gente está falando logo depois da partida, nesse calor da partida do clássico aí na Neoquímica Arena, vamos começar falando desse jogo e depois a gente fala da outra partida, dos próximos jogos no Brasileiro, enfim, dos outros assuntos todos relacionados ao Coringão na última semana. Eu sempre começo com a Ana, né? Ana, como é que você viu essa partida? O Garro tinha levado o cartão amarelo, né, na partida anterior, estava fora desse jogo, o Tonhão escalou ali o Coronado, escalou o Mosquito, Coronado mais no meio, né? Como é que você viu esse jogo, essa partida do Corinthians? Olha, eu não entendi muito bem a alteração do Moscardo pelo Bidon. Essa alteração eu não entendi. Por que precisava... A ausência do Garro me foi muito sentida, porque eu acho que o Garro faz diferença, ele cresce principalmente em partidas clássicas, assim, né? Partidas maiores. Mas eu não entendi a troca do Moscardo pelo Breno Bidon. Eu também não assisti a entrevista pós-jogo, não sei se ele explicou alguma coisa aí. Mas pra mim não fez o menor sentido. Tirou aquele entrosamento do meio de campo que a gente estava tendo. Infelizmente, hoje foi uma das piores partidas do Ranieri, né? Não achei que ele teve um nível tão alto na defesa. E o Caetano, que eu sempre defendi aqui, hoje ele conseguiu falhar em todos os gols. E ainda foi expulso no final, né? E ainda foi expulso no final, né? Prejudicando quando a gente estava um pouco melhor. Depois que o time se acertou, eu até acho que o time jogou bem, jogou com vontade. Parece que o esquema ideal para o Corinthians, esse Corinthians, é marcar mais em cima, né? Quando ele marca e jogar no erro do adversário do que criar uma jogada vindo de trás. Eu acho que talvez essa seja uma coisa que o Antônio Oliveira tenha que explorar mais, dentro da arena principalmente. Reclamar de empenho, a gente não tem que reclamar. Correr, eles correram. Eu acho que, assim, o Corinthians precisa aprender a jogar com 11. Eu não tenho de cabeça, tá? Não tenho de cabeça mesmo. Mas eu me lembro que, por exemplo, esse jogo jogou com 10, o último jogo jogou com 10. Aquele jogo que o Garro fez o gol contra o time de verde, nós estávamos com 10. Precisamos aprender a nos controlar e jogar com 11. Mas precisa aprender a pôr um pouco a cabeça no lugar. E a gente tem que terminar os jogos com 11. Não pode cometer tanto erro besta assim, né? Como foi o Gustavo Henrique na partida do meio da semana e o Caetano aqui, logo depois de levar os dois, aliás, né? Já tinham levado amarelo e fazem uma falta muito parecida às faltas que levaram às expulsões dos dois zagueiros ali. Gibson, como é que você viu essa partida de hoje? O empate em 2-2 lá na Neoquímica Arena. Recorde de público lá do ano na Neoquímica Arena, 46 mil pessoas. A Fiel compareceu em peso, Gibson. Olha, dado que a gente conseguiu tomar um gol logo no comecinho da partida, eu acho que o resultado não foi ruim. Essa semana inteira, assim, e eu já falei isso acho que na outra semana também, mas essa semana, assim, o time tá cascudo. O time não é bom, a gente sabe que o time não é bom. Até a Ana comentou um negócio que eu achei interessante, bacana, que é justamente isso, quando o time joga marcando com pressão a saída do adversário, ele tem resultados melhores do que quando ele se propõe a construir jogadas. Então, já que esse time não consegue construir, vamos jogar na destruição.
né? Então, quando joga na destruição, com essa mentalidade na cabeça, dá mais resultado. Agora, assim, tipo, sei lá, a gente sabe as limitações do time, a gente sabe os desfalques que tinham hoje, né? Por cartão, enfim, por convocação, enfim. O elenco é curto, a gente sabe disso. Sobre tudo isso, cara, eu acho que não foi ruim. A gente continua, enfim, ali na zona de rebaixamento, porque agora os times que estavam ali embaixo ganharam. Então, se você olhar a tabela agora, tem, tipo, 8 times com 2 pontos de diferença um do outro. E a gente precisa sair logo desse bololô. Eu acho que a gente perdeu essa chance de uma maneira mais idiota na terça-feira, aliás, no outro jogo, porque a gente jogou desde o primeiro tempo um jogador a menos. E aí acaba com qualquer chance de planejamento tático, aí vira sobrevivência, ainda mais jogando na casa do adversário. Eu tinha falado semana passada que eu achava que se fosse uma semana de 4 pontos eu já ia ficar feliz. Eu acho que 2 não foi tão ruim, mas eu acho que o time tá cascudo. Eu acho que assim, vai começar a sair resultado logo mais assim que a gente parar de fazer cagada, a gente tá perdendo pra gente mesmo. Você vê, eu até brinquei, falei, pô, mas falava que o nosso time não marcava gol, não marcou gol no Brasileiro. Marcamos 6 essa semana, 2 contra, mas marcamos 6, né? Tá melhorando, porra. Né? Então, Marcou 4, assim, né, Gilson? Deixa de piada. Marcou 4. 4 já é um monte perto do que a gente tava marcando o resto do campeonato. Não, é verdade, é verdade. Já é um crescimento, pô, assim, tá jogando o brasileiro agora. Antes não tá jogando, antes tá levando surra no brasileiro. Então, assim, tipo, é ruim. Mas eu acho que o momento, pra mim, ainda é de melhor de ascensão do time. É uma ascensão lenta, é devagar, enfim. Não vai ser, semana que vem a gente vai jogar pra cara. Não. O time oscila, tem dia que o time joga bem, tem dia que o time joga mais molenga. Enfim, eu acho que não foi uma semana perdida, né? Mas assim, dá um dissabor, porque a gente sabe que a gente poderia ter saído com mais pontos essa semana, com certeza. E o Dudu, como é que ele viu essa partida contra o time lá da Vila Sônia, um empate em 2-2? A gente já fala aqui, já cansamos de falar, vamos continuar falando e a gente sabe que não vai mudar. Mas o Corinthians precisava ter jogado de uma forma diferente hoje também. Acho que o 4-4-2 era o mais ideal para poder dar mais liberdade para o Coronado. O Mosquito não foi tão bem no começo, mas fez um golaço. O Wesley totalmente apagado. Vai falar, a bola não chega, mas ele também não veio procurar muito a bola. Nas 2 partidas o Wesley foi muito mal. Nas 2 partidas, no meio da semana muito mal e hoje muito mal de novo. E o Corinthians, não, sim. E a questão da zaga... a gente sabia que ia sofrer esse problema com a expulsão do Gustavo Henrique, ficamos até na dúvida aqui, vai ser o Caetano ou o Raul Gustavo. Acabou entrando o Caetano e ele e o Hugo não se entenderam, né? Eu até imaginei que com o Caetano o Hugo ficaria mais recuado, né? Deixando o Wesley mais solto. Até aconteceu isso, mas o Hugo e o Caetano ficaram muito distantes um do outro. E aí, praticamente jogamos 15, 16 minutos com um homem a menos. Prejudicou. Eu acho que foi a 6ª ou 7ª expulsão do Corinthians já no ano. É muita expulsão para 32 partidas. O Corinthians precisa ter um pouco mais de cabeça no lugar. Acho que vale uma ressalva aqui para o Yuri Alberto, que hoje correu muito, se dedicou bastante, ele estava em todas. Mas o Corinthians precisa começar a jogar para terminar as partidas com 11. A gente lamenta por não ter conseguido os pontos, mas pelo menos os gols estão saindo. É uma evolução pequena, que nem o Gibson falou, concordo. Mas o time está demonstrando, pelo menos demonstrou raça, só que o Corinthians precisa ter mais alternativas que a gente falou aqui. Porque hoje nós estamos com 7 pontos, tem times aí já com 16, 17, é muito ponto, nós estamos muito atrás no campeonato, sabendo que agora vem um chumbo grosso aí pela frente, que nós vamos falar mais pra frente, né? O Corinthians precisa voltar a marcar 3 pontos, né? Ou 4 pontos, fazer uma semana um pouco mais produtiva, né? A gente tá patinando demais na pontuação. Já entrando na outra partida e falando da semana em geral, né? Eu acho que a gente vinha reclamando da produção ofensiva. Essa semana a produção ofensiva chegou. O problema foi a defesa. Nossa defesa entregou os 4 gols que a gente levou. Em especial o Kaká ali, marcando 2 gols contra. Enfim, é o nosso zagueiro titular que a gente tem à disposição. O Gustavo Henrique era o mais experiente. O Kaká foi contratado para ser o 3º zagueiro, né? Ele está sendo o 1º zagueiro na maior parte dos jogos. E eu acho que ele vem jogando muito bem. Me surpreendeu a contratação do Kaká, apesar desses 2 gols contra. O Gustavo Henrique hoje está atrás, o Félix está fora, né? Tá na seleção, essa coisa da Copa América, enfim, que não para, quer dizer, o brasileiro não para. Prejudica o Corinthians, que quando estava com o Félix todo, a defesa parecia levar menos gols, né? Nessa semana foi terrível nesse sentido.
E essas expulsões infantis, né? O zagueiro inexperiente, como o Gustavo Henrique, não pode ser expulso dessa maneira no primeiro tempo ainda. E o Caetano, que pra mim era um zagueiro confiável pra ser reserva, tá se tornando, eu tô desconfiado já dele, né? Já não consigo mais ter essa confiança quando ele for entrar. Eu acho que assim, no ano passado, essas duas partidas, o Corinthians tendo um jogador expulso no primeiro tempo, apesar de estar ganhando de 1-0, o Corinthians levaria a virada e perderia no ano passado, por exemplo. E hoje também, a partida de hoje, perdendo de 1-0 com 3 minutos de jogo, a gente leva o gol, fatalmente o Corinthians perderia essa partida também de hoje no ano passado. Esse ano o Corinthians está se mostrando, acho que o Gibson falou bem, está mostrando mais cascudo, com mais gana de não deixar... Se perder, não vai sair barato pro adversário, entendeu? Saímos com 2 empates aí, e aí fica essa sensação de que se tivesse jogado com 11 nas duas partidas o tempo inteiro, poderia ter tido um resultado mais positivo. E Ana, como é que você viu esses resultados dessa semana, então? Você tá feliz com esses 2 empates, mais ou menos? O Gibson comentou um pouco, o Dudu comentou um pouco, eu queria ouvir de você. Não, feliz eu não tô. Eu não posso ficar feliz com 2 empates, né? Uma semana sem vitória. Como é que eu vou ficar feliz? Eu realmente achei que na terça-feira a gente ia ganhar. Aquele pênalti infantil do Hugo, não tava esperando mais aquilo, né? Também teve isso, é verdade. Feliz, eu não tô. Eu tô aliviada da gente estar de não estar mais na zona do rebaixamento e aliviada de ver que esse time pelo menos está brigando, está correndo. Eu espero que esse time correndo desse jeito, que a gente não volte para a zona do rebaixamento. É só isso que eu tô. O time tá na zona do rebaixamento, não tá? Nós estamos. Hoje o que vale mais pra analisar a posição do campeonato é o aproveitamento, porque vários times com jogos diferentes, enfim, tem diferença de 7, de 8, de 9 jogos, né? E o aproveitamento do Corinthians é 25% só. Então ele tá no Z4 hoje. Então, não tem como ficar feliz. Eu fico, foi o que eu te disse, eu fico aliviada de ver esse time correndo. Mas a gente não vê nenhuma mudança, nada disso, nem dentro das 4 linhas e nem fora das 4 linhas, né? A gente vê confusões todo dia, né? Todo dia tem uma bagunça diferente. Por exemplo, a gente sabe que a gente vai perder o Carlos Miguel. Não me agrada a contratação do Santos de maneira alguma. Nós vamos ficar entre Horácio e o goleiro que chama gol. Então, ficar feliz eu não fico. Esse time tem que ganhar ponto, mesmo sem desempenhar. Enfim, vamos falar de alguns jogadores, Gibson. Eu queria começar com você para comentar o Yuri Alberto, né? Eu falei que ele ia guardar contra o Atlético Goianiense, ele é o nosso artilheiro contra esse adversário. No meio da semana ele deixou 2. No fim de semana hoje ainda não marcou, mas foi eleito o craque do jogo pela Irmandade Corintiana. Então, nessa semana, 100% de craques do jogo pro Yuri Alberto. Como é que você tá vendo? Eu sei que você é fã do Bagre. Tá gostando dele ou não? Essa semana e ultimamente ele tá jogando pra caramba a bola, tem que ser dito. O problema do Yuri Alberto é a inconsistência, né? Se ele mantiver essa pegada, ele vai cair nas graças da Fiel. Mas ele precisa ter mais consistência, né? Jogar isso durante alguns meses e não semanas aleatórias, né? Mas que ele subir de produção, isso é inegável, né? O Yuri tá jogando muito mais bola, tá mais assertivo no que ele faz, ajudando mais na marcação. Hoje ele ajudou muito na marcação, né? Com esse jogo de marcar a série de bola sob pressão, ele tava em cima dos caras o tempo inteiro ali. O segundo tempo cansou, claro, né? Uma hora a perna acaba, ele teve que ficar correndo, mas não tem como dizer que ele tá jogando bola, né? Pra mim é clara a influência do Tonhão nisso, né? Ele que desde o começo, enfim, trabalhou com o Yuri Alberto no Santos, né, se não me engano, e tem uma parceria boa entre eles e para mim o Yuri Alberto tem um pouco disso, ele precisa ter mais confiança nele mesmo e no treinador, né, para ele mostrar futebol em campo. Aquele episódio lá do Mano, chamando ele de burro todo, enfim, acho que atrapalhou bastante a gente e o Yuri Alberto. E Ana, essa semana também, eu acho que os destaques, enfim, também foram o Garro e o Coronado, né, os 2 meias, o Coronado marcou um golaço aí hoje, mas o Garro também fez uma grande partida no meio da semana. Os nossos meias contratados, como é que você está vendo esse meio campo? Eles têm que jogar junto mesmo? Ou é um de cada vez? Para mim, eles têm que jogar junto. Eu ainda tenho um pouco de dúvida quanto o Coronado vai conseguir aguentar em partidas consecutivas, né? Talvez ele não consiga jogar, mas enquanto ele estiver disponível, tem que jogar os 2 juntos. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. O Corinthians precisa criar cada vez mais. E eu acho que eles 2 são os melhores jogadores do time
junto com o Yuri Alberto hoje em dia. E não tem jeito, né, meus amigos? A gente tem que falar do goleiro, o Carlos Miguel, que tá, enfim, só o presidente Augusto Melo que deu aquela entrevista, e vamos falar um pouco disso também daqui a pouco, que não sabe que ele vai sair, né? Tá todo mundo sabendo que ele vai sair, que vão pagar essa multa ridícula que colocaram para ele ali, que diminuiu em 90 e tantos % a multa de um dia para o outro, e ele vai sair logo mais. Tá jogando, tá sendo titular, foi importante nos 2 resultados dessa semana, nos 2 jogos fez defesas importantíssimas. Não sei se outro goleiro do nosso elenco teria feito as mesmas defesas que o Carlos Miguel fez. Mas, Gibson, o que você acha? Você continua jogando com ele? Estão falando das possibilidades dele ser negociado, mas ir só depois, quando o time se apresentar lá. Porque agora o campeonato inglês está de férias, né? Ele só depois, para fazer a pré-temporada lá, então vai ter um mês aí a mais de jogo. Como é que você vê a situação? Ele continua titular, já começa a testar o Donelli, a Ana falou que pode chegar ao Santos, e aí? Como é que fica a situação? Eu usaria ele estando disponível, eu usaria ele sem dúvida, não tenho o menor... Pra mim não é uma questão isso, né? É um baita goleiro. Agora, a gente vai perder. Assim, a chance dele ficar, acho que é 0,5%. Enfim. Mas eu usaria assim. Se tiver um mês, usa um mês. Cara, ele tá precisando fazer ponto, velho. A gente não tá podendo se dar o luxo de ficar escolhendo e fazendo birrinha. Porque, ele vai sair, eu não quero mais que ele jogue no gol do time. Sabe? Pô... O Moscardo vai sair também, tá jogando. E aí, bicho? Bora jogar, tá aí, jogar bola, pô. Você não queria que o Moscardo jogasse, que eu lembro. Não, eu não queria porque o moleque tava machucado. Eu falei, vai que se machuca de novo, podia gorar o contrato. O Carlos Miguel não vai gorar o contrato, meu. E segurar o contrato é melhor, né? Segurar seria lindo, né? Tô até rezando pra alguém entrar e fazer uma fratura exposta na perna dele pra ele ficar 6 meses parado. Mas pelo menos ano que vem ele joga pela gente, né? Agora, eu, enfim, usaria sim. Pra mim tá aí, tá disponível. O cara debaixo da trave ali é foda, né? Ele fecha mesmo e é muito sério. E você, Dudu, como é que você vê essa situação toda? Eu também lembro que você era contra usar o Moscardo. Mas enfim, usa o Carlos Miguel, não usa o Carlos Miguel? Olha, devido às circunstâncias, Gui, eu não sou favorável a usar ele não. Porque se ele já tá negociado, né, independente do que aconteça, que você falou, curar contrato ou uma venda que perde, de repente uma lesão, eu acredito que não sou favorável a usar ele. Ele é, lógico, muito importante pro time hoje. Até falaram na transmissão que a tendência é que ele faça mais 5 jogos, né, 4 na verdade, porque ele não joga a próxima partida, mais 4 jogos. Então... Vamos ver o Donelli na próxima partida, isso é uma certeza, né? 700 dias sem jogar, mas vai o Donelli com ele. Então acho que se o jogador tá negociado, se ele sabe que vai ser negociado, eu sou mais favorável que ele não utilize o jogador. Ele é melhor que o Donelli? Ele é melhor que o Donelli, mas se ele já tá negociado, eu acredito que dependendo da situação da multa, se for paga amanhã mesmo, eu acho que hoje foi a última partida dele com a camisa do Corinthians. Tá rolando essa história, né, de que a multa pode ser paga amanhã, enfim, vamos esperar aí pra ver se isso vai acontecer mesmo ou não. E você, Ana, como é que tá vendo essa situação toda com o Carlos Miguel? O Tonhão tá certo em usar o garoto ou não? 5 jogos são 15 pontos. Você tem que jogar com o que você tem de melhor. O que você tem de melhor hoje no Corinthians é o Carlos Miguel. Eu acredito que por causa do fair play financeiro, o Nottingham Forest, se for pagar a multa, mesmo só vai poder pagar em julho. Tá? Dizem que vai pagar, disseram também que fizeram proposta por outro goleiro brasileiro que joga em Portugal, que também a multa é em torno da mesma coisa, 4 a 5 milhões, né? Disseram também que eles não querem simplesmente pagar a multa, né? Que eles querem que o Corinthians aceite a proposta. Então, tudo disseram, tudo na base mas enquanto não tá assinado, ele é jogador do Corinthians, ele é muito melhor do que os outros goleiros, pra mim ele joga. Independente que se o Nottingham Forest pague a multa do Carlos Miguel na segunda-feira agora, ou como a Ana falou do fair play financeiro, eles paguem em julho, se eles pagarem dia 1º de julho, ele não vai poder mais atuar. E a janela só abre 10 de julho. Ou seja, independente se o Corinthians contratar outro goleiro, vão ser 2 ou 3 rodadas em julho que nós não vamos poder contar nem com Carlos Miguel e nem com o goleiro que for contratado. Então, provavelmente o Donelli vai, além do jogo de quarta-feira, ele vai acabar fazendo pelo menos mais 1 ou 2 jogos, né? Então, porque tem essa questão da janela. A janela,
mesmo que a gente traga outro goleiro, mesmo atuando aqui, ela só abre 10 de julho para nós. Então a questão do fair play financeiro do Nottingham Forest, se eles depositarem em julho, é o que até falamos, o Carlos Miguel de certeza são 5 jogos. Como ele não joga quarta-feira, são 4. Provavelmente vão ter aí, dependendo de quando, se não mudarem as datas, né? Porque o Corinthians vai com o Vasco 10 de julho, se colocar dia 11. Mas assim, que é certeza que o Donelli vai acabar fazendo mais alguma outra partida, independente dessa aí, que é certeza contra o Inter de Porto Alegre na quarta-feira. Acho que o Tonhão tá certo, e eu era a favor nesse sentido também do Moscardo. Tá no elenco, tá disponível para jogar, não tem problema físico, nem problema burocrático, tá disponível, o Tonhão pode botar ou não, é a decisão do treinador. Quer colocar, então coloca. Agora, a diretoria, eu acho que foi a diretoria anterior, muito mal, do William Bundão, cada vez que a gente escuta as histórias da administração dele, é só coisa ruim que vem de lá, né? E o Augusto, enfim, nem se fala como eles levaram essa questão toda do Carlos Miguel, com a saída do Cássio, enfim, é tudo No começo do ano, a gente o corintiano batia no peito e falava: temos a melhor dupla de goleiros do Brasil. E isso aí ninguém duvidava, não era questão de clubismo, era... Você podia... o Cássio falha, sei lá, que eu falo, melhor dupla, melhor titular e melhor reserva. A gente tinha a melhor dupla de goleiros. Corre isso, no próximo mês a gente não tem... Quer dizer, não temos um, né? Estamos perto de perder o segundo e indo atrás de reserva de um outro time para, quem sabe, enfim, só para tapar buraco, né? O Corinthians vai ter que ir atrás de outro goleiro logo. O trabalho todo que foi feito para construir um reserva para o gigante Cássio foi jogado no lixo porque a diretoria aceitou essa diminuição da multa. Enfim, falando da diretoria, vamos lá, entrevista com o Augusto, né? A gente terminou o último podcast falando justamente disso, da entrevista que ele ia dar na segunda-feira para esclarecer a história do Laranja, falar um pouco dessa história do Carlos Miguel e deixar a torcida mais tranquila e aliviada de que estaria em boas mãos. Você acha que ele conseguiu fazer alguma coisa nesse sentido, Ana? Então, ele não fez nada disso, ele não explicou nada. Tem coisas que também não vale... Ele não tem como explicar, na verdade, né? Por exemplo, o negócio da Vai de Bet. Tá na mão da polícia. Mas outras coisas ele não tem como explicar. É incompetência da diretoria dele. Diretoria que metade já saiu. Como é que ele vai explicar isso, né? Não tem como explicar. Para mim foi mais uma entrevista coletiva inócua. Uma entrevista coletiva para chamar a atenção para ele. Ele devia ter pego esse tempo e ter trabalhado, né? E soltado uma nota. Porque fazer a palhaçada que ele fez lá era melhor nem ter feito. Fala e não fala nada, né? Enfim. O negócio da Vai de Bet, eu concordo com ele, falou assim, tipo, tá a polícia, enfim. Inclusive eu vi uma matéria, os caras estão levantando pessoas envolvidas no negócio, quem depositou, algumas pessoas que receberam dinheiro, enfim. Tá lá, isso vai ser, uma hora vai se saber o que aconteceu exatamente. Por enquanto, o advogado está investigando, diz que a princípio o Corinthians foi vítima do negócio e não, enfim, não tinha ligado participando do rolê, mas vai saber. A gente vai descobrir isso lá quando terminar ou avançar Mas assim, no resto, ele fica enxugando gelo, né? Ele deu essa entrevista possível. Ele foi obrigado a dar essa entrevista. Não tinha como não dar essa entrevista. O apoio político dele lá dentro do clube tá em frangalhos, né? Ameaçado por tudo quanto é gente lá de processo de impeachment. Ele tá tentando sobreviver. Essa é a verdade, né? Ele tá tentando botar aquela cabecinha pra fora d'água pra dar aquela respiradinha antes de afundar de novo. Agora, não dá pra extrair nada demais dessa entrevista dele. Ele ter dado essa entrevista ou não ter dado, pra mim, deu na mesma. Eu esperava até uma conduta um pouco diferente dele, né? Esperava que ele fosse se colocar mais à disposição pra ajudar mais nessa questão aí do patrocinador. Enfim, mas não senti muita confiança na entrevista de segunda-feira. Falou algumas coisas mais contundentes, outras fugiu. Que nem a gente falou, Carlos Miguel, parece que todo mundo tava sabendo, menos ele. E eu espero que pelo menos ele volte a ser mais presente no clube agora. Que ele possa também vir em algumas outras situações, entrevistas, falar mais, em vitórias do time, em derrotas do time, sabe? Não colocar só o técnico para apanhar, porque a força política dele tá indo, mas eu esperava uma conduta diferente dele nessa situação. Não, eu vou discordar do Dudu. Eu acho que ele deveria ficar, quanto mais afastado ele ficar do elenco e da situação do clube, é melhor.
Eu acho que a gente cobrava um pouco dele participação nesse sentido, porque eu não conhecia ele. Essa entrevista, para mim, foi um desastre total e completo. Quanto mais longe ele ficar do elenco, melhor. Tem uma coisa que me incomoda demais, é que ele se mostra desconectado da realidade, ele vive num outro mundo, ele tem um discurso... Enfim, é complicado falar isso no momento político do Brasil e tal, mas ele tem um discurso extremamente parecido com um discurso de extrema-direita, assim, falando quem é corintiano, quem não é, tá fora, vocês vão conhecer os traidores. Aí perguntaram para ele, quem são os traidores? Não, vocês vão conhecer. Ele vem falando dessa semana da transparência. Vocês vão falar da transparência, vamos sei lá o quê, nunca mostra nada, e nunca vem nada, enfim, ele tem um discurso extremamente vazio ele joga muito com o fanismo, no nosso caso, né, o corintianismo, o nacionalismo corintiano, e mostra muito pouco na prática. E eu espero que ele se afaste muito do futebol e eu acho que essa semana, pelo menos, os jogadores estão se dedicando, a gente vê raça, vê vontade neles, o salário atrasado com esses problemas, e pelo menos nesse sentido não está chegando. A princípio, eu não estou vendo essa influência no elenco, né? Enfim, não me agradou nem um pouco. E como a gente já tinha falado várias vezes aqui no ano passado e tal, ele tá lá porque era para tirar os anteriores, e não pelo valor que a gente via algum valor nele ou alguma coisa assim, enfim, porque aqui ninguém via nada disso, né? Eu acho que também essa entrevista foi segunda-feira, se não me engano, né? Foi segunda-feira, né? Segunda-feira. Tem vários assuntos do Corinthians agora pendentes que não são resolvidos, né? Por exemplo, ele mesmo na entrevista, eu não lembro exatamente a palavra, mas ele falou que o Corinthians tem muita dificuldade de pagar os salários, acho que estava sangrando, né? Mas a gente, por exemplo, não tem acertado o patrocínio de televisão, não acertou com a Liga, não acertou com o Forte. Quer dizer, essa é uma entrada de dinheiro que poderia ter sido acertada e até agora nós estamos parados. Porque assinando o contrato tem o pagamento da luva, sei lá o quê, e já entraria uma grana boa ali pro Corinthians. Enfim, por isso que a Ana tá falando isso. Isso não foi resolvido, né? Saiu a Vai de Bet, ele falou, porque saiu num dia, eu tive sei lá quantas propostas no outro dia, mas até agora isso também não tá resolvido. O que eu quis dizer é, lógico que ele tem que falar com a torcida do Corinthians, mas eu acho que ele tem que falar, mas ele também tem que trabalhar, entendeu? O que ele foi fazer lá na Europa? Porque enquanto toda essa confusão do Carlos Miguel estava aí, ele estava na Europa. Sinto muito, assim, eu gostaria que ele falasse, mas eu gostaria que ele falasse com dados concretos. Não vim falar só por falar. Bom, então vamos falar dos próximos jogos do Coringão. Quarta-feira, 9h30 da noite, fora de casa, né? As duas partidas dessa semana fora de casa. O Corinthians vai pegar o time do DVD. O jogo vai ser em Caxias, né? Enfim, todo o que está acontecendo lá em Porto Alegre, enfim, já falamos bastante disso. E se você é brasileiro, tá sabendo do que está acontecendo lá no Sul, toda a desgraça que está acontecendo, vai mandar o jogo em Caxias. Hoje, você sabe a última vez que o Corinthians e Inter jogaram em um estádio sem ser o Beira-Rio, ou sem ser o Pacaembu, ou a Neoquímica Arena, enfim, um estádio no São Paulo, mando do Corinthians? Faço a menor ideia. Você sabe, Dudu? Não sei. A Ana vai lembrar. Não lembro mesmo. A última vez que o Corinthians jogou com o Internacional fora de um estádio desses conhecidos, no Beira-Rio, né, o Química Arena, o Pacaembu e tal, foi num jogo fora de casa em 2013. O Corinthians perdeu de 1-0, estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Enfim, como é que você está vendo essa partida aí, Dudu, contra o time do DVD? Olha, apesar de toda circunstância que está acontecendo lá no Sul, né, a gente continua sendo bem solidário. Eles vão sofrer porque eles não vão jogar em casa. O Corinthians poderia também no segundo turno, acho que não jogar em casa nas partidas contra esses três times. Mas contra o Juventude a gente já jogou, Dudu. A gente não pode. O Juventude não pode ter essa. Contra o Juventude já jogou, verdade. Contra o Juventude já jogou. Mas acho que seria uma coisa bem bacana. Agora sim, num campeonato normal, sem tudo isso aí, o time do Inter é melhor e era muito mais favorito que o nosso. Mas eles também eles passaram por todo esse problema e eles tiveram bastante jogadores convocados para a Copa América, enfim, jogadores importantes, principalmente do ataque. Eles estão perdendo um jogador aqui que eu não sei se vai jogar por causa também pro nosso rival, dá para contratar eles. Mas depois dessas duas partidas, até vou com um pouco mais de esperança, porque acredito que a gente vai fazer gol.
Só que o Corinthians precisa começar a fazer 3 pontos. O Corinthians não fez os pontos em casa, precisa buscar os pontos fora de casa. Precisa vencer. E você, Ana, como é que tá vendo esse jogo aí, quarta-feira? Eu vejo com muita desconfiança. Eu achava que o Corinthians tinha essa semana para mostrar uma recuperação. Eu acho que vou andar do Gibson, o empate vai estar ótimo. Eu não vejo o Corinthians ganhando do Internacional, não. E o Gibson, tá mais otimista? Olha, eu vou dizer que, enfim, Vitória, o Internacional perdeu do Vitória, né? Lanterna do campeonato, né? Eu vou apostar que esse vai ser o jogo da virada e não vai ser como eu costumo brincar, que a gente vai sair na frente e tomar a virada. Acho que esse jogo a gente vai vencer. Quem faz o gol da vitória é o Kaká, né? O Kaká vai fazer de gol de cabeça pra frente agora. Gol que vale. E o Kaká que tava sendo um zagueiro artilheiro, né? Agora, essa semana que foi zagueiro artilheiro contra. Continuou artilheiro, ele só errou a mira. Mas tá confiante então, né, Gibson? Não é racional, é um feeling. Eu acho que nesse jogo aí a gente vai finalmente conquistar 3 pontinhos. E domingão o Corinthians vai enfrentar o Atlético do Paraná, fora de casa de novo, como eu falei, 2 partidas fora de casa, 4 da tarde. É um time que tá lutando ali na parte de cima da tabela, Gibson. E a gente vai encontrar o ex-condenado Cuca. Como é que você tá vendo esse encontro aí? Esse jogo vai ser mais casca. Mas assim, tipo, eles estão Eles estão brigando na parte de cima da tabela, mas assim, eles estão basicamente estão com 2 pontos ali a mais agora, tô aqui do que o time do Jordino que a gente jogou hoje. Dá pra jogar bola. Eu acho que depois a gente teve um adversário. Esse jogo de hoje foi o adversário mais difícil que a gente teve recentemente, né? Se peitou esse aí, dá pra peitar qualquer time, né? É só para de fazer gol contra e ter jogador expulso, porra, né? Enfim, é ter um mínimo de organização. Então, assim, eu vou dar um momento raro, extremamente otimista, eu vou falar que a gente vai conquistar 6 pontos essa semana. Vamos ganhar os 2 jogos. Iano, você que não estava muito otimista no jogo de quarta-feira, domingão, você está mais otimista? Não. O Corinthians normalmente tem sorte quando joga na Arena da Baixada, faz jogos surpreendentes, né? Já ganhamos com um gol de Rony de cabeça, né? O Everaldo também, né? Aquele do Everaldo no estreia do Mancini. Porque você não esquece o Mancini, né? Genial, Mancini, tá na minha história. Por pouco na minha pele ele não aos ficou, 49 do segundo tempo ainda do Everaldo. Exato. Então eu acho que um empate que nem foi essa semana é o máximo que a gente vai conseguir. E você, Dudu, como é que você tá vendo aí? Tem que pontuar, né? Tem que pontuar. Eu acho que precisa, teoricamente, que nem a Ana falou, a gente dá sorte lá. Já contra o Inter é mais difícil. Mas nessa vez eu vou na linha do Gibson. É o improvável, sabe? Nós vamos ter reforços, né? Teoricamente o Gustavo Henrique, joga o Galo, assim, Corinthians, a gente vai ter um problema no gol aí pelo Donelli, mas o time em campo vai estar mais entrosado. Dá pra buscar esses 6 pontos, sim. Ana, e as brabas, como é que foi essa semana? Essa semana nós tivemos só o jogo, né? Que foi o jogo que nos fez adiantar a Irmandade Corintiana semana passada. Foi um jogo difícil, um jogo que até no primeiro tempo nós fomos um pouco inferiores, mas que no segundo tempo a gente fez 1-0 e mesmo com salários atrasados, porque elas também estavam com salários atrasados e a gente não sabe se já foi quitados ou não, tudo indica que está sendo quitado, mas não totalmente ainda. Nós ganhamos, né, o clássico de 1-0, que era um jogo bem difícil, e agora nós temos amanhã, às 6 da tarde, vai passar no Sport TV, Corinthians e Red Bull Bragantino, que é um jogo também, porque o Corinthians tem complicado os jogos que eram mais fáceis, né? Mas espero que continue ganhando, assim, pode complicar, mas continua ganhando, que não temos problema. Então é isso, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 393, desejando que essa semana a gente consiga terminar as partidas com 11 jogadores em campo e conseguir pelo menos 3 pontos em alguma das partidas, né? Sem gol contra, conseguir vitórias, né, Gibson? É mais gostoso assim, né? Por favor, meu amigo, lembra nossas redes sociais. Bora, vamos lá, estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter ou X. Temos também o Facebook, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok.
Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. E Dudu, semana que vem voltamos que horas? Às 7 da noite, 19 horas, para falar aí dessas 2 partidas fora de casa e também mais o que acontecer durante a semana é do futebol feminino, né? Do futebol feminino que tá dando alegria. Então tem que ter mais jogos. O futebol feminino podia jogar aí 5 vezes na semana porque a gente sabe que vai ganhar. E aí ter mais assunto aqui, a gente não precisa ficar falando disso. Mas domingão, 19 horas, espero que com 6 pontos e com boas notícias essa semana. É difícil, né? Porque tá pairando essa história que já segunda-feira já vão pagar a multa do Carlos Miguel. Tá otimista essa semana? A Ana não tá otimista essa semana, né? Jogar essa pergunta pra ela é sacanagem. Não tô. A Ana tá muito triste. Tô estranhando a Ana. Semana que vem ela vai estar sorrindo aqui. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Esperamos vocês de novo semana que vem, 7 da noite, na próxima live, próximo podcast. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians. Corinthians!